Pessoal de casa, Deus abençoe sua vida. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você também. Essa mensagem que eu vou compartilhar hoje com você, pessoal, com vocês, já está no meu coração, acho que há um mês ou quase um mês que eu estou pensando nessa palavra para trazer no último domingo, né? Já que os 3 primeiros domingos já tinha pré-preparada a palavra, então já sabia que não tinha como dar antes. Então já deixei guardada para o domingo de hoje, há quase um mês. É um resumo de 3 pregações que eu dei na sexta-feira. Na sexta-feira nós estávamos na campanha de uma série chamada A Autoridade do Crente, e foram estudos assim maravilhosos, né? Maravilhosos demais. Falou tão forte, mas tão forte, foi tão bom, que aí me veio o coração de trazer novamente a pregação ao domingo. Aí por isso que ela está já um mês meio que pré-preparada para trazê-la hoje para você. Assim como também a pregação domingo que vem já está preparada desde quinta-feira. Quinta-feira, na oração e no estudo da palavra, já me veio a pregação para trazer domingo que vem também para você, mas a de domingo, aqui o domingo que vem eu falo depois. Vai ser benção, vai ser tremendo também. Vamos ficar focado na de hoje. Hoje eu havia comentado que nós marcamos como o dia da libertação. Eu quero trazer uma palavra que vai te ensinar a vencer os seus problemas que são de ordem espiritual. Não é somente, a palavra não serve apenas para vencer problemas que são espirituais. Ela também ajuda a vencer outros problemas também, mas principalmente aqueles problemas que são de ordem espiritual. Essa palavra vai ser o remédio para você. Ela vai te orientar como você fazer para poder vencer as suas guerras. Seja aquela guerra que você trata por você mesmo, ou principalmente, ou normalmente, né, pastor, nem por mim, a batalha espiritual que eu estou enfrentando, né, nem por mim, é pelo meu marido, é pela minha esposa, é pelo meu filho, é pela minha família. Essa palavra, ela vai te ensinar a vencer essa batalha. Amém? Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Livro de Atos dos Apóstolos, na ordem do Novo Testamento. O livro de Atos é o 5º livro da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16, o versículo também é o versículo 16. Atos capítulo 16, versículo 16, tem 5 coisas que eu quero ensinar para você hoje. Vai dizer assim, eu vou ler do 16 até o 18. E aconteceu que indo nós aqui, devia ser Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, devia ser essas 4 pessoas, os 4 servos do Senhor. Aconteceu que indo nós para a reunião de oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, ela dava grande lucro aos seus senhores. E esta jovem, seguindo a Paulo e a nós, então ela passou a seguir eles, ela clamava, ela adivinhava, dizendo esse tipo de coisa, ó. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela.
e na mesma hora saiu. Então, tudo que vamos estudar hoje está baseado nesses 3 versículos, ou no versículo 18, mais especificamente, né? Eu só vou dar uma introdução rápida para ensinar uma coisinha rápida para você, que uma boa parte, quem vem dia de semana, já aprendeu isso aqui. Talvez só venha domingo, talvez você ainda não tenha aprendido, então vale a pena eu fazer um breve comentário, mas não vou demorar não. A Bíblia diz que quando estavam indo para a reunião de oração, no caminho para a igreja, no caminho para a oração, entra uma jovem que tinha um espírito imundo, né? Um demônio. A gente tem que estar ligado que sempre que a gente quer fazer algo para Deus e coisas começam a acontecer, é justamente diabólico aquilo ali. Você vai fazer um propósito de jejum com Deus e de repente parece que é uma fome fora do comum e todo mundo te oferece um doce, algo para comer, e uma festa, e um evento, e fala que vai para a igreja no domingo, aí no sábado passa mal, surge uma festa sábado à noite, ou domingo de manhã chega uma visita inesperada. Essas coisas elas não acontecem por acaso. Quando você decide realmente fazer algo que é importante para o reino, que tem valor eterno, normalmente, vou falar sempre, mas pelo menos na maioria das vezes, vai se levantar uma força contrária. E quase sempre essa força contrária se levanta escondida. O diabo não aparece falando, sou eu o diabo que estou te oferecendo esse doce, sou eu o diabo que estou botando esse desânimo, essa preguiça, esse pensamento, não, vai de noite, e de noite não vai de novo. Não, não vai não, mas lê em casa para compensar. Uma das coisas que o diabo mais engana você é a lei da compensação. Eu não vou para a igreja, mas vou ler a Bíblia em casa. Não é a mesma coisa nem de longe. Nem de longe é a mesma coisa. Se é que lê, porque fala que vou ler, às vezes nem lê também. Então são pensamentos, um desânimo, uma preguiça, um mal-estar, um imprevisto. Essas coisas não acontecem por acaso. Sempre que você quer fazer algo que realmente tem valor eterno, é para o reino de Deus, uma força se levanta e levanta disfarçado. Então, se você não prestar atenção, daqui a pouco quase não ora mais, quase não lê Bíblia mais. Eu começo a ler Bíblia, pastor, é um sono, começo a ler Bíblia e o filho começa a me chamar, a minha esposa começa a falar, meu marido, campainha toca e não sei o quê, a mente começa a viajar, não estou prestando atenção em nada. Essas coisas não são por acaso. Se você não perceber, o inimigo ele pode acabar te esfriando na fé e a pessoa nem percebe. Acha que está tudo bem, vai ser igual um Sansão, achando que está tudo bem, que vai vencer de novo, e nem percebeu que o espírito já saiu dele. Isso que é pior. Nem percebeu que já está longe de Deus. Nem percebeu que está fraca, não está pronto para vencer. Cuidado com isso. Amém? É só uma observação. A segunda observação, essa preste bastante atenção, e essa que eu comentei, é que essa jovem, ela tinha um espírito de quê? De adivinhação, a qual, adivinhando, ela ganhava, ou os patrões dela ganhavam muito dinheiro. Aí chega agora Paulo e companhia, numa terra que não tem internet, não tem telefone, não tem rede social, eles não são conhecidos ainda, pela maioria, se não por todos. Aí a mulher começa a adivinhar e falar, esses homens são servos de Deus, eles estão pregando a salvação, escuta o que eles falam. Ela era conhecida. As pessoas davam crédito para o que ela falava. Paulo e companhia estão começando a ser conhecidos agora. E ela começa a adivinhar, começa a seguir eles, começa a fazer essas revelações, essas adivinhações durante um bom tempo. Está no versículo 18. Isto fez ela por muitos dias. Agora, uma pergunta que eu faço para você, o pessoal do dia de semana, se conseguir ter esse domínio, segura a língua, não responda. Tem uns que não conseguem segurar a língua, né? Agora, quem é só do domingo, se você soubesse, responda. O que essa jovem, ela adivinhava, é a mesma pilha ainda? Não trocou ainda não? O que ela adivinhava, pelo espírito de adivinhação, era verdade ou era mentira? O que ela revelava, o que ela predizia,
o que ela aparentemente profetizava, era verdade ou era mentira? Pelo espírito de adivinhação, por um poder espiritual demoníaco. Ela falava a verdade, falava mentira? A verdade. Então você está me dizendo que o diabo falou para ela a verdade. O diabo fala a verdade. Ué, sim ou não? Nesse caso, ele falou a verdade. Nesse caso? Nesse caso, Paulo e Silas. Então, de vez em quando, o diabo fala a verdade? De vez em quando, o diabo revela a verdade? Revela, adivinha coisas que são verdade? É isso que está me dizendo? Sim. Eu ouvi 3 vozes. Pessoal de casa, o que você acha? O diabo falou a verdade ou falou a mentira? Escreve aí, verdade ou mentira? O diabo fala a verdade ou fala a mentira? Sem mais de nada. Responde, senhor. Eu faço essas perguntas porque realmente prova que há esse conflito. Quando eu pergunto assim, a mulher falou a verdade ou mentira? A pessoa fala, falou a verdade, porque o Paulo e eles são servos de Deus, estão pregando a salvação. Aí quando eu pergunto, a mesma coisa diferente. Então o diabo falou a verdade? Ah, não foi verdade. Então não. Porque na nossa cabeça, erradamente, né, tem um texto de João 8,44 que Jesus fala assim, que o diabo, ele é o pai da mentira. Ok, o diabo, ele realmente é mentiroso e o pai da mentira. Agora, entrou na nossa mente que o diabo só fala a mentira. Então, uma das formas de enganar, de disfarçar e de até parecer que é de Deus, comece revelando, falando a verdade, para depois entrar com a mentira, porque uma vez falou a verdade, só pode ser de Deus. De onde você tirou isso? Ah, pastor, porque eu fui num lugar e a pessoa leu ali as cartas, leu minha mão, não tem nada escrito, mas leu minha mão, olhou para a bola de cristal, eu não vi nada, mas ela viu. E ali ela falou algo sobre que aconteceu comigo no passado, ou um segredo que só eu e meu marido sabíamos, ou então eu pedi para invocar o espírito do meu marido que morreu, o espírito do meu filho falecido, e aí revelou que o meu filho era assim, assim, assado, e eu nem falei para ela como é que era o meu filho, ela descreveu o meu filho para mim, ela descreveu o meu marido para mim, revelou que no dia da lua de mel, no casamento, não sei o que, caiu aquela taça de bebida, e ninguém sabia, estava só eu e ele no quarto. Só você e ele no quarto? Quem disse? Fala pro seu vizinho assim, você nunca está sozinho, fala aí para ele, você nunca está sozinho. Talvez em carne e osso só tinha você e seu marido, você e sua esposa, no quarto, em carne e osso. Mas tinha uma plateia no mundo espiritual te olhando também. O tempo inteiro. A Bíblia diz que Satanás anda ao derredor, nos observando como está em Jó. Aí pega de volta para Pedro, buscando a quem possa tragar. Aí porque revelou algo que realmente só meu marido sabia e ele morreu, eu não falei nada, porque descreveu o meu filho, escreveu igual a letra dele, ou imitou a voz, ou não sei o quê, ou contou algo verdadeiro, a pessoa abre o coração, porque primeiro falou a verdade, então na mente dela, ela acha que é de Deus. Abriu o coração, tradução, abriu as portas no mundo espiritual, para que a partir daquele momento, o que a mulher adivinhar, profetizar e falar, tenha poder sobre a sua vida. Esse é o problema, porque abriu o coração. Uma vez chegaram para Jairo do lado de Jesus e falaram assim, ó, por que incomoda o mestre? A tua filha já está morta. A Bíblia diz que Jesus não acudiu a tais palavras. É a versão atualizada. A King James diz que Jesus não deu crédito ao que falaram. Ele não abriu o coração. Ele não aceitou aquilo que falaram. Já era, morreu. Porque ele sabe que se falar algo e eu abrir o meu coração, eu estou dando liberdade para que aquilo que foi falado tenha poder sobre a minha vida. Então não confunda, não é porque falou a verdade que quer dizer que aquilo é de Deus, também pode ser diabólico. Esse espírito aqui se faz passar pelo Espírito Santo. E atua em muita igreja, revelando, adivinhando, profetizando,
A Bíblia diz que não se conhece a árvore pelos dons, mas é pelos frutos. Porque tem gente que tem dom, o dom falso, que parece do Espírito, e profetiza, e revela, e fala não sei o que lá, mas olha o fruto. Como é que a pessoa está tão assim com Deus, revelando tudo, e o diabo está acabando com ela? Tem alguma coisa errada nisso aí. Como é que o outro irmãozinho, outra irmãzinha não revela, não vê anjo e está vencendo na vida? A outra conversa com o anjo o dia inteiro, toma café da manhã com Miguel, almoça com Gabriel, janta com sei lá qual arcanjo, e toda derrotada. Que história é essa? Mas tem muito crente assim, verdade ou mentira? Só que é demônio. Disfarçado. Ah, mas uma vez falou a verdade. Aí você acreditou. Aí dali em diante só falou, tô vendo macumba, tô vendo morte, tô vendo acidente, tô vendo não sei o quê. Aí começa a ficar aquele medo e não sei o que, não sei o que lá. Já vi irmã da igreja, que foi na minha visitar lá na época do Pinheiro. A mulher era pele e osso. Sabe por quê? De tanto jejum que fazia por medo, de tanta profecia ruim que a missionária dela falava. A mulher era pele e osso de jejum. Jejuava o dia inteiro, toda hora, com medo, porque toda hora tinha profecia de morte para ela. Ela até me contou quando eu fui fazer visita junto com a, sei lá, machinha que eu fui. Ela falou assim, pastor, meu marido foi uma vez nessa igreja. E a missionária falou que ele tinha que vender o carro, dar de oferta na igreja, para não morrer na frente de carro. Essa missionária estava de olho já no dinheiro do carro. Acho que ela está querendo comprar alguma coisinha cara. Talvez é um novo iPhone que ela quer com o dinheiro do carro da venda. Falsa, repito, falsa. Sabe o que aconteceu? Ela falou, por isso que ele tá a pé, ele vendeu o carro e ficou a pé, não deu dinheiro não. Já como amanhã dentro de carro, vou vender o carro, mas fico com o dinheiro e fica andando de ônibus. Acontece. Então cuidado, não estou falando que são todos não, tá? Porque na igreja e no Novo Testamento ainda continua. O ministério de revelação, profecia e por aí vai, ainda existe. Ainda permanece. O que eu estou falando é tomar cuidado, porque aqui essa jovem não era o Espírito Santo, era um espírito demoníaco. O que ela revelou de início era verdade, era verdadeiro, e por isso, no meu entendimento, um dos motivos, tem dois motivos, um é esse, por isso que está aqui no 18, isto fez ela por muitos dias. Como que ela falou era verdade? Pensa comigo, como é que eu vou imaginar que a mulher está falando pelo demônio? Eles são servos de Deus e estão pregando a salvação. O diabo está evangelizando agora. Não dá para imaginar, ela pode ser Deus. Está muito disfarçado, está muito cara de Deus isso aqui. Aí vai dizer que no 17 diz que ela vai seguir eles, e no 18 fala que ela vai seguir e fazer isso lá no meio do movimento durante muito tempo. Porque estava falando a verdade. Como é que eu vou desconfiar? Tem muito cara de Deus isso aqui. Mas não era. Amém, pessoal? Então, só para enfatizar, cuidado com isso. Não é porque falou a verdade que quer dizer que é de Deus. Repito, aquela mentira do diabo, ela só tem poder sobre você se você acreditar que ela é verdade. Entendeu o que eu falei? A mentira do diabo só vai ter um poder sobre a sua vida se você acreditar que aquilo ali é verdade. Essa tua crença, esse teu abrir de coração para aquela mentira, para aquela profecia, para aquela fala, para aquela, sei lá o que foi falado, você dá essa legalidade. Em Efésios 4, 27 ou 28, acho que é 27, a Bíblia diz, né, não dê lugar ao diabo, é para crente. Então o diabo só pode ter algum tipo de poder sobre um crente quando o próprio crente dá esse lugar para ele. Então cuidado com isso. Amém? Quem entendeu até aqui? Agora, entrando na pregação de hoje, nas 5 coisas que eu quero estudar com você, eu vou ler de novo só o versículo 18, que vai dizer assim, ó. E isto fez ela por muitos dias. Eu enxergo 2 motivos de por que ela fez isso por muitos dias, né? 2 motivos. O motivo de trás para frente, sem começar pelo primeiro, começando pelo segundo, é porque foi da vontade de Deus. Que é isso? Eu enxergo assim. Tô falando que é não. Falando uma que eu enxergo. Por quê? Porque ela, mesmo que ela estava fazendo isso, ela estava ouvindo o evangelho. Então Deus só vai libertá-la
depois que ela já ouviu um tempo o evangelho, já está convertida. No meu é uma outra explicação, mas é um entendimento que eu tenho. De não libertar de imediato. Nem sei se dá para libertar de imediato. Pode ser que não. Não dá para libertar quem não quer ser liberto. Então pode ser que deixa ela ficar um tempo lá fazendo esse negócio, mas está ouvindo a palavra, está vendo os milagres, está se convertendo. Agora a convertida, liberta ela. É outra história, pode ser isso também. Um dos motivos pode ser esse. Agora, o motivo que eu quero trazer, por que não foi logo de imediato? Por que a mulher ficou esse tempo todo lá profetizando, revelando lá no meio dos discípulos de Paulo, dos seguidores, e durante muitos dias, durante semanas, talvez meses? Aqui está a primeira coisa. Porque Paulo, que até tinha um ministério de libertação, não identificou. Das 5 coisas que eu quero falar com você, essa é a primeira. Para resolver seus problemas que são espirituais, e nesse caso, ou qualquer outro problema, você precisa identificar a fonte, a causa deste problema. Então anota aí, primeira coisa, identificar a causa. Ué, a mulher está falando a verdade, não identificou que era espírito de engano, de adivinhação, não identificou, então ela vai continuar fazendo isso durante o tempo todo, porque não foi identificado. Aquela história, né, é bem verdade. Eu já caí nesse engano, né? Ah, mas nem tudo é diabo. Realmente, nem tudo é diabo, e talvez quase nada é só o diabo. Mas quase tudo tem um diabo por trás, e quase tudo é o diabo e a pessoa junto. Só que a gente acaba ignorando. Ah, vocês falam que tudo é diabo. Essa é a pessoa. Quando eu me converti, tinha um casal de obreiros, uma bênção. Um tem um chamado evangelista, o obreiro, e a obreira, a esposa dele, tem um chamado de libertação. Então, por ela ter um chamado de libertação, ela tinha muita experiência e muito cá de libertação caía na mão dela. Eu, novo convertido, começando na igreja, começando na obra. Ela falava, aquilo ali é demônio, não sei o que é demônio, não sei o que é demônio. Na minha cabeça, a mulher é bem doida, tudo para ela é demônio. Tudo para ela é demônio. Ela falava, tudo é demônio. Até um dia que, indo com ela, agora já preparado para acompanhá-la, eu fui vendo, realmente era demônio, o errado era eu. O ignorante era eu. Só que eu tive que ver a manifestação para poder entender que realmente era demônio por trás daquilo ali. Que na minha cabeça, acho que ela está exagerando, tudo é demônio. Tudo ela fala, aquilo ali que aconteceu, aquela sujeira, aquele acúmulo de não sei o quê. Ela falava, mas ela tinha esse ministério e esse discernimento que ela conseguia perceber muito fácil aonde o diabo estava agindo. Ela conseguia ver claramente. Até pessoas na igreja que não manifestavam, ela falava, fulano tem, fulano também tem. Mas por que não manifesta? É porque o fulano tem o coração fechado. Eu falei, caramba. E o mesmo fulano que ela falou isso, já contei esse caso aqui, tinha uma Kombi, na mesma semana, 2 vezes, na mesma semana, bala perdida, acertou a Kombi dele. O que aconteceu? Acabou o culto, pediu uma oração. Quando acabou o culto de oração, ela falou assim, você vai ver o que eu te falei. Ela já falava, o fulano tem, tá nas costas, e o demônio é isso, vai falar até o nome. Falei, que isso, não manifesta nunca na igreja? Nessa semana que 2 vezes a bala perdida acertou a Kombi dela, ele pediu uma ajuda em oração. Aí ela passou por mim, ela foi no altar, ungiu o dedo. Quando passou por mim ali, atendendo, ela falou, você vai ver o que eu te falei aquela vez, há umas semanas atrás. Botou a mão e falou, manifestou na hora. Só que na época eu não via nada, será que tudo é demônio? Muita coisa é assim. Então uma das formas para o diabo não ser expulso é não identificá-lo. E para não identificá-lo, ele se faz passar por algo natural. Isso aí foi acidente, isso é da idade, isso é si mesmo. Não, isso aí é o fulano, isso é culpa do Beltrano, é ele que é assim. Uma das formas que o diabo sabe para ele continuar livre fazendo o mal dele é se esconder para não ser identificado. Porque para expulsá-lo, tem que identificar. Para resolver qualquer problema, você tem que identificar a causa daquele problema. Você está com uma dor, está com um mal-estar, está com uma enfermidade, você vai no médico. O médico que é bom de verdade, ele vai começar a fazer perguntas sobre o problema.
Vai fazendo perguntas, porque através das perguntas e das suas respostas corretas também, ele vai começar a funilar, porque esse problema pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser 5 coisas que causam isso. Então começa a fazer perguntas, que aí pelas perguntas certas e respondendo direito, ele vai, isso aqui então não é. Não, então também não é esse. Então não é isso. Aí ele vai começar a funilar até encontrar a possível causa desse problema de hoje. Encontrou a causa certa, então agora eu tenho o remédio certo para resolver isso. Não é assim no médico? No psicólogo, no psiquiatra, em tudo é assim. Na igreja, quando o pastor, você pede o atendimento, o pastor começa a fazer perguntas, é para isso, pelas suas respostas, começar a identificar se é espiritual, se não é, o que é. Esses dias, o Ezequiel estava com febre, aí levamos ele no médico, estava 4 dias com febre já, levamos no médico. Saímos daqui domingo à noite, fomos direto para lá para o médico, na emergência. Aí o doutor olhou, o ouvido estava um pouquinho inflamado, o ouvido dele. Aí falou que era isso. Eu achei até estranho, tanto tempo com febre. Será que era isso? O doutor falou que era. Aí deu remédio domingo pro ouvido, segunda-feira, melhorou em nada. Terça-feira de manhã cedinho, fomos de novo no médico levar ele. Aí a outra, quando olhou, ele olhou a garganta, mas ele olhou, sei lá, sem botar o negócio lá. Ele olhou assim, não tá tudo na garganta. A outra pegou o negocinho dele, já olhou lá dentro. Falou, não, ele tá cheio de, ele tá todo inflamado a garganta dele. Era por isso que a febre não saía. Aquela inflamaçãozinha no ouvido não ia tirar febre, não era febre nenhuma. Identificou a causa certa, achou que era ouvido, deu remédio para cá, só que foi a causa errada, resolveu nada. Aí chegou na outra, não, tem que tomar antibiótico, não sei o que, não sei o que lá. Aí tomou os negócios certos, daquele dia já não tinha mais febre. Aí foi melhorando, depois melhorou, ficou bom. Só dá para resolver se identificar a causa, se identificar a causa não resolve. Amém? Se for espiritual e está tratando natural, não resolve. Se for natural e está tratando espiritual, também não resolve. Então, a primeira coisa é identificar. 2 exemplos. Vou te dar exemplos de experiências minhas que ajudam a discernir muito bem. Os mesmos exemplos que eu dei na sexta-feira, eu repito agora. Só que sem detalhes, para não expor ninguém, porque está gravando. Mas você vai entender muito bem. O primeiro caso, um caso espiritual. Nilópolis. Uma certa vez fiz uma pregação. Quando acabou a pregação, um irmão da igreja me chamou e falou, pastor, pelo senhor falou isso aí? Eu acho que o problema que está acontecendo na casa da minha mãe era por causa disso aí. Ela ganhou de presente uns negócios lá, umas esculturas esquisitas, que para mim aquilo ali é muito estranho. Aí eu falei, vai lá, tira foto e me manda no meu zap. Ele foi, tirou foto e falei, isso aí é maldição, irmão. Isso aí é coisa errada, isso aí não tá bem não. Aí marcamos um almoço na casa dela. Essa experiência estava comigo, Vanessa, nessa época, lá em Nilópolis. Eu era casado já. Aí fomos na casa, almoçamos, uma senhorinha mostrou a casa, bonita. E aí, pastor, gostou da minha casa? Falei, gostei, muito bonita sua casa. Só tem uma coisa que eu não gostei. Falei assim mesmo. O quê? Estava na sala, à minha direita, em cima do reco, eu falei, aquilo ali. Ela falou assim, eu sabia que o senhor fala isso. Deus já tinha até falado, né? Para ela. Porque a minha vizinha é obreira da Gretal, e ela falou que esse negócio aqui é maldição. Aí ela falou maldição, e ela falou assim, mas só que eu não posso jogar fora porque eu ganhei de presente. Lembra disso, Vanessa? Lembra, né? Eu ganhei de presente, não posso jogar fora. Ou seja, ela não queria. Ela não queria jogar fora. Tem muita gente que sente, não é para comer, não é para aceitar, não é. Ela sente no interior e ainda assim ela come, ainda assim ela aceita, ainda assim ela para fazer uma, mas eu ganhei de presente. Ela acaba dando brecha, porque Deus falou. Aí eu, resumindo a história, eu falei para ela, tem quanto tempo, resumindo a história, tá com essas dores nas costas e remédio nenhum, e o doutor fala que não tem nada, e remédio não resolve. Vai fazer 2 anos que eu tô com essas dores, uns 2 anos. Tem quanto tempo que o marido dela, padrasto desse rapaz da igreja que viu tudo, não queria mais ele na casa, tava falando que não, ele não gosta de mim, não queria mais na casa. Bom relacionamento, agora briga direta entre os dois. Tem quanto tempo que o teu marido não quer mais teu filho aqui? Vai fazer uns 2 anos. Tem quanto tempo você não vai mais para a igreja? Vai fazer 2 anos também. Tem quanto tempo você está na tua casa? 2 anos. Quando eu fiz essas perguntas, ela respondeu tudo assim, encaixou. Ela falou, o que eu faço agora? Aí ela falou, agora eu quero. Já libertou o coração primeiro. Agora eu quero.
Aí eu li para ela o texto de jogar, tirar fora da casa, tacar fogo, queimar, fazer oração. Fizemos isso. Tirei da casa, botei lá fora, pisei até quebrar tudo, taquei um azeite, depois levei para o monte outro dia. Oramos, isso foi um domingo. Na quarta-feira, depois de 2 anos, ela voltou para a igreja. Quem não te quer na igreja é o diabo, não tem essa história não. O diabo saiu, volta para a igreja. Quem está em casa me assistindo, quem te quer só em casa assistindo, podendo estar aqui, estou falando para aquele que não pode. É para aquele que pode, mas não vem. É o diabo que está te enganando a ficar em casa. Era para você estar aqui. O marido parou de brigar com o filho, com o afilhado, sei lá como é que chama. Parou, acabou a briga entre eles. E as dores de 2 anos que não sumia, sumiu? Desapareceu também. Identificou a causa real, tirou a causa, acabou o problema. Das dores, da briga com o filho e de não ir mais para a igreja. Ah, não quero mais para a igreja não. Ah, assisto em casa. Ah, estou cansado e não sei o quê. Acabou tudo. Diga a glória a Deus. Essa é uma experiência que eu tive. Foi identificado. Ali foi identificada a causa. Como acertamos na causa, resolvemos esses 3 problemas de uma vez só. Segundo caso, esse não é espiritual. Eu peguei esse dizendo porque não é espiritual, mas parece muito que era espiritual. Um irmão de uma outra igreja toma uns remédios muito forte, remédio que ele toma. Ele teve um problema na cabeça, eu não lembro o nome da doença, acho que era esquizofrenia tardia, alguma coisa assim que ele falava, mas ele fala um pouco embolado, acho que o nome é parecido com isso. Ele tinha perdido o movimento da cabeça, daqui para baixo ele perdeu o movimento. Depois foi recuperando aos poucos, mas tomava um remédio muito pesado que ele tomava, né? Aí era eu que levava ele pro médico. Levava ele no médico, ficava lá a manhã inteira esperando ser atendido, aí ficava junto com ele na sala, levava ele para casa, depois ia embora trabalhar, né? Aí como era eu que acompanhava, eu sabia dos remédios que ele tomava, os remédios fortes lá, os nomes lá. E uma vez o doutor fazia testes, né? Como é que você tá, não sei o quê. Aí teve um que ele falou, vamos dobrar. Então, vocês tomavam uma vez de manhã, toma uma de manhã, de tarde e à noite, triplica ou dobra, toma uma de manhã, uma à noite. Sei que ele dobrou ou triplicou o remédio. Depois que ele fez isso, esse mesmo irmão começou a ouvir vozes. Começou a ter síndrome de pânico. A falar que as pessoas queriam matar ele. Ele estava no culto, aí fazia um barulhinho lá fora, ele ficava de frente comigo assim sempre. Eu via a cara dele olhando para trás e não sei o quê. Aí ele falava, estão querendo me matar, estão falando que quer me matar. Uma vez no jornal, pegaram um bandido que tinha um apelido que ele tinha quando adolescente. E ele falou que aquilo era a notícia que queriam matar ele. Olha como é que tá ficando o nível. Aí eu levava ele também no banco. Uma vez no mês eu levava ele no banco para receber o salário dele. Indo pro banco, ali, linha amarela, um carro preto passando do nosso lado. Ele começou a falar, sai de perto do carro, sai de perto do carro. Eles querem atirar na gente. O carro preto, linha amarela do nosso lado. Quer atirar, quer matar a gente. Ele começou a ficar assim, cheio de medo, ouvir voz e não sei o quê. Se eu não acompanho ele, pensa comigo, se eu não acompanhasse e não tivesse me ligado, que foi logo depois que dobrou a dosagem do remédio, eu ia falar, irmão, vamos orar, tá amarrado esse capeta. Espírito que faz ele ouvir voz, sai do ouvido. Demônio do pânico, vai embora, e não sei o quê. E continuar tomando remédio. Ia resolver? Ele ia estar até hoje, senão ia pirar de meio da cabeça. E achar que era espiritual, ouvindo vozes, só pode ser demônio. Síndrome de pânico, quer matar, só pode ser diabo. Não era. Levei no médico, falou, depois que o senhor dobrou a dosagem, ele começou assim, assado. O doutor falou, tira, volta ao normal. Passa uma semana, continua ouvindo vozes. Nunca mais voltou a ouvir vozes. Nunca mais voltou a falar que estão querendo matar ele. Ele voltou ao estado normal dele. Naquele caso, era um efeito colateral que o remédio gerava nele. Quem está entendendo o que eu estou falando? O remédio fez isso. Eu tive essa crise de dor de dente aqui, 2 semanas atrás, que eu comecei a tomar 4 remédios. Eu até falei com a Vanessa, foi na quarta-feira, dia 15, feriado, lembro até hoje. Se tu me perguntasse o que eu preguei, eu não lembro de nada. Fui tomando, tanto remédio estava tomando, que eu estava voado da cabeça. Eu não conseguia prestar atenção no que eu estava fazendo. Eu vim aqui fazer culto. Se tu perguntasse até o bom dia, eu não lembro se eu dei. Falei, não, tem que parar. Era um monte de remédio, amoxicilina, e Ponstan, e a Yara sabe o nome dos remédios que toma aí para dente.
E depois tomando uma proteger o estômago. Eu tava quase que possuído, fora de consciência. Tinha noção de nada que eu tava fazendo. Por causa de remédio. Aí acabou, graças a Deus, acabou na quinta. Isso foi agora. Acabou na quinta. Aí eu fui voltando ao normal aos poucos. É um negócio. Esse é porque tá gravando. Então não vou entrar em detalhe. Um familiar meu. Recente também. Você sabe quem é. Tem uma dosagem de remédio para tomar. Acho que é até vitamínico. Não lembro se é vitamínico agora, não lembro. Tomou, tipo assim, 3 vezes mais que deveria, para poder fazer efeito mais rápido. Isso não existe, efeito mais rápido. Não, tem que tomar um, tomar logo 3. Que... Perdeu a consciência por umas meia hora. Chegou, mas sem consciência assim, fez as coisas fora de si. Que aí depois, até hoje, falou, esse pão, algum caso foi assim, esse pão tá fazendo o que aqui? Eu comprei o pão? Chamou o padeiro no dia seguinte, eu comprei pão contigo ontem? Comprou, a senhora veio aqui, chamou, eu te paguei? Pagou, pediu tanto. Lembrava de nada, a memória apagou por uns 30 minutos. Não lembrou que foi na rua, que comprou pão, que pagou o padeiro, tava pão na... Lembrava de nada, porque tomou tanto remédio, vai fazer efeito mais rápido. Não é mais rápido. O remédio é uma droga, pessoal. Você compra na drogaria. Você não tá... É droga aquilo ali. Só que é uma droga de uma dosagem... A única diferença entre a droga da farmácia e a droga proibida é só o tamanho da dosagem. É a mesma coisa, só que uma é uma dose pequena que alivia uma coisa, melhora e prejudica a outra. As ilícitas, né? Maconha, cocaína e outras mais, a dosagem é muito grande, então não pode, faz um efeito muito mal. Mas é droga, a pessoa vai lá e começa a tomar, fica tomando, e às vezes ela não percebe, tá orando e não sei o quê. Não resolve, eu oro, Deus não me ouve. É você que não está prestando atenção, você não identificou, pode ser o remédio. Tem que identificar. Um caso aqui na igreja também, há um tempinho atrás, todo dia a pessoa está falando de dor. Aí depois me contou que estava dormindo no sofá, não mais na cama. Aí eu falei, será que não é porque estava dormindo no sofá, não? Aí depois que dormindo no sofá, parou a dor. Pode acontecer. Então, primeira coisa para resolver, identificar. Identificar qual é a causa desse problema. Amém? Acho que os 2 exemplos que eu contei já facilita você poder entender. Porque o remédio não resolveu, porque era espiritual. O outro, a oração não ia resolver, porque era remédio. Teve que diminuir a dosagem para poder resolver. Então, se identificou a causa, você tem agora uma ação certa para poder resolver aquilo ali. Enquanto Paulo não ficou perturbado, ele não identificou que era espiritual, que era demoníaco aquilo ali, que a mulher estava falando. Quando ficou perturbado, ele percebeu. Aí agora todo o processo para resolver aquele problema vai começar a andar, porque agora foi identificado. Identificado pelo discernimento de espíritos, no caso do Paulo. No caso do irmão que eu acabei de contar, do remédio, não foi discernimento, foi observação. Você não pode ser uma pessoa meio alienada também, no mundo da lua, presta atenção em nada. Aí o pastor pergunta, o doutor pergunta, o psiquiatra pergunta, tu não sabe nem responder. Não sabe o que fazer, então atira para lá, até acertar a causa. Tem que estar prestando atenção, tem que estar ligado. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, primeira coisa é identificar pelo discernimento, pela observação, fazendo testes e por aí vai, né? Eu já, de vez em quando eu tomo uns suplementos novos, né? Eu sou meio doido. Aí de vez em quando alguns suplementos novos dá meio ruim. Teve um que eu tomei, que logo depois que eu tinha tirado o siso, tinha uns meses depois, eu tomei esse suplemento, que é para, tipo, aumentar a dilatação sanguínea, algo assim, para ir mais sangue para os músculos, algo assim, né? Que aí começou a doer direto aqui do lado, onde eu tinha tirado o siso há um tempo atrás. Deve ter dado alguma conexão, começou a doer. Só que eu percebi, eu falei, poxa, tô tomando, depois que comecei a tomar isso aqui, começou a dar essa dor, todo dia essa dor, de manhã. Aí eu parei de tomar. Depois que eu parei de tomar, a dor sumiu também. Uma dor que era irritante, terrível. Eu pegava aqui de manhã com dor. Desapareceu. Agora eu vou ter que tomar, não dá mais nada. Já deve estar fechado tudo direitinho. Mas enfim, então tem que identificar, tem que prestar atenção. Segunda coisa, vamos lá.
Versículo 18, Atos 16, versículo 18. Esse aqui é para você. Fala para o seu vizinho assim, esse aqui é para você. Fala aí para ele, esse aqui é para você. Esse segundo aí é para você. Anota aí o segundo, o bom combate. Anota isso aí, o bom combate. Primeiro, identificar a causa. Segundo, o bom combate. Eu não vou nem abrir, vamos usar o notebook já que tem aí, ó. Abra aí em 2 Timóteo 4,7. Vamos ler ali 2 textos. 2 Timóteo 4,7. Já você vai entender porque eu coloquei o nome de o bom combate. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei. A televisão só desliga quando eu olho, né? Sabe disso, né? Enquanto eu não olho, ela não desliga. Acho que é eles de brincadeira que fazem isso, não é não? Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora abre em Efésios capítulo 6, versículo, acho que é 12. Cadê? 12, isso mesmo, versículo 12. Vou juntar 2 textos com Atos lá que a gente vai ler. Porque não temos que lutar, combate, contra o que, igreja? O que é carne e sangue? Hã? Carne e sangue é o quê? Quem aqui é de carne e de sangue? Quem aqui? Alguém aqui não tem carne e sangue? É, sei lá, um extraterrestre, um espírito aqui? Não, né? Carne e sangue são o quê? Pessoas. Não temos que lutar contra... Não, troca. Bota na linguagem de hoje, pessoas. Inclusive, se botar na King James, linguagem de hoje, bota pessoas. Não bota nem carne e sangue. Não temos que lutar. Paulo fala assim, ó, eu combati o bom combate. Aí, o que é o bom combate? Mas sim contra principados, ó, o bom combate, principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares. Esse é o bom combate. Combater a carne e o sangue é o mau combate. Volta para o Atos 16, você vai ver aqui claramente, ó, versículo 18. Olha o versículo 18 aqui, ó. Isto fez ela, a mulher, por muitos dias, mas Paulo o quê? Perturbado. Quem ficou perturbado? Quem foi que falou algo que ele ficou perturbado? Hã? A mulher. Quem falou foi a mulher. Quem deixou ele perturbado foi a mulher. Aí o que o Paulo fez? Quando a mulher deixou ele perturbado, voltou-se e disse ao Silas, segura que eu bato. Foi isso? Não. Foi isso não? Não mandou segurar, bater nela não? Não. Mas dá vontade. Só para você poder entender. Por isso que eu falei que é para você. Porque dá vontade. Silas, segura que eu bato. Porque é ela que falou. Ah, mas foi o demônio pela boca dela. É, mas quem está falando é ela. Dá vontade. Segura a vizinha que eu bato. Segura esse colega do trabalho aí que eu vou dar nele também. Não dá vontade de lutar contra a carne e o sangue de vez em quando? Dá ou não dá? De vez em quando, tipo assim, umas 3 vezes por dia, todo dia? Dá vontade. Não dá vontade, né, no marido, fazer uma oração pelo marido, fazer uma oração por algum filho. O Ezequiel tem vontade de orar ele todo dia. Todo dia eu tenho a enorme vontade de orar o Ezequiel. Uma benção, Ezequiel. Por isso que eu falei que é pra gente. Porque realmente, por mais que até a gente saiba, como tá aqui, né? Mas foi um espírito maligno. Só que foi a boca da pessoa que falou que perturbou ele. É a pessoa que está fazendo fofoca, que está inventando mentira, que está armando cilada no trabalho, que está te perseguindo, que é invejosa, que é maligna, que é preguiçosa, que é tudo de ruim. Só que a maioria delas, vou falar todas que eu não sei, a maioria delas, existe esse espírito mal por trás delas. A pessoa, quando eu falo que é o espírito, estou falando que a pessoa é inocente. Se todo mundo fosse inocente, ninguém ia para o inferno. Ela vai pagar diante de Deus também. Ela paga na terra e paga depois no juízo final. Só que o que eu estou falando é que se a gente combater a carne e o sangue, é o mau combate. No mau combate, Deus não entra nesse meio.
tu vai lutar por conta própria. E vai deixar o verdadeiro vilão saindo de ileso. Tá brigando com o vizinho, tá batendo boca com não sei quem, tá brigando com a carne e sangue. Mas é porque foi ela que falou, foi ela que fez fofoca. Porque é ela que tá te perseguindo, que é o fulano que tá querendo teu mal, realmente. Mas existe essa fonte, esse espírito maligno que está por trás disso. Que se você aprender a orar, usar a autoridade do nome de Jesus para expulsar esse mal, para repreender o mal, para amarrar o mal, a pessoa pode ser liberta. Ou se não for liberta, no mínimo, pode acabar aquilo ali. Aquela perseguição, aquilo ali acaba. Aquilo ali pode acabar. Amém, pessoal? Então, o primeiro ponto é identificar a causa. O segundo é você aprender a combater o bom combate. Porque, por mais que foi a mulher, aqui está escrito no versículo 18, e Paulo disse ao espírito imundo que estava nela. Paulo nem falou com a mulher, tá nem aí para a mulher, no sentido de querer brigar com ela. Está aqui, ó. E Paulo disse, versículo 18, 16, 18 de Atos. E Paulo disse ao espírito, ao mal que estava nela, em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela, a mesma hora saiu. Então, segunda coisa, anota aí, o bom combate. Dá vontade de brigar com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, de brigar na carne. Algumas coisas vai ter que se impor e tudo mais, mas tem que entender até que ponto você vai se impor no natural e até que ponto você vai ficar calado e no secreto, no espiritual, tu vai combater aquele mal que está na pessoa. Entendeu a diferença? E conseguir buscar a sabedoria em Deus, até que ponto eu vou combater na carne, até que ponto eu vou combater com as armas espirituais o mal espiritual que está por trás disso. Amém, pessoal? Então, cuidado com isso. Tem essa sensibilidade. Combata o bom combate. Terceiro, são 5 coisas. Terceiro, deixa eu ver aqui. Ó, versículo 18 ainda. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. Deixa marcado aqui. O terceiro é uma pergunta. Qual é a pergunta? Anota aí. Quem expulsa? Quem é que expulsa esse mal? Abra aí, deixa marcado Atos. Vamos ler Marcos capítulo 16. É um pouquinho antes de Atos, um pouco antes de onde estamos. Marcos capítulo 16, última página de Marcos. Capítulo 16. O versículo, vamos direto para o versículo 17. (16, 17) vai dizer assim, ó. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Para por aqui. Vou fazer uma pergunta para você. Você tem que me responder tirando a resposta desse versículo que a gente leu. Entendeu o que eu falei? Fazer a pergunta e você me responda tirando a resposta desse versículo 17 que eu acabei de ler. A pergunta é: quem expulsa? Vamos lá. Já responderam nós. Está escrito nós aí no versículo 17? Tem a palavra nós? Alguma tradução? Não, né? Não é nós. Também está escrito, alguns falaram Jesus. Está escrito aqui Jesus expulsando demônio? Também não. Hã? Os que creem. Tá aqui está escrito isso.
Olha o sujeito aqui, ó. Estes sinais seguirão. Quem é o sujeito do verbo seguirão? Os que creem. Seguirão aos que creem. Os que creem em meu nome expulsarão demônios. Quem é que expulsa? Os que creem. São aquele que crê, é aquele que crê. Os que expulsam demônios são aqueles que creem em Jesus. Então, terceira coisa, né? Quem expulsa? Aquele que crê. Anote isso daí. Foi bom responder em Jesus? Não. Porque tem muita gente... Isso aqui eu preguei muito na sexta-feira. Nas semanas de sexta-feira. Muita gente que ora assim: Pai, tira esse mal. Senhor, repreende esse demônio. Senhor, repreende esse mal. Senhor, tira aquele mal. Me mostra um discípulo, apóstolo, caso, história de alguém orando desse jeito na Bíblia. Mas a gente ora assim. Erradamente. Vamos, né? Todo mundo na TV. Volta lá para Atos 16, 18. Volta para a TV ali, ó. Deixa na TV. Atos 16, 18, ó. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbado. Olha agora. Voltou-se, Paulo disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E na mesma hora, quem foi que tirou o demônio dela? Paulo. Ele pediu para o Pai tirar o demônio dela? Ele pediu para Jesus tirar o demônio dela? Ele mesmo que mandou embora. Eu te mando que saia dela. Eu estou te mandando embora. Por isso que não funciona. Para quem veio sexta-feira, hoje eu não vou falar isso não. Vou comentar. Mas na sexta a gente estudou. Já aprendeu a diferença... Deixa eu abrir ali rapidinho para a gente ver. João 14, 13. Já aprendeu a diferença de João 14 e João 16. Olha o João 14, 13. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora João 16, 23. Preste atenção nessas duas orações. João 16, 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo-á de... Então, João 14, 13, Jesus fala: o que você pedir em meu nome, eu farei. João 16, 23, ele fala: o que você pedir ao Pai em meu nome, Ele te dará. É a mesma oração? Não. É diferente. Uma ele fala para pedir ao Pai que Ele vai dar, a outra ele fala para você determinar o nome dele que Ele vai fazer. São diferentes. Normalmente, a que Paulo usou para expulsar o demônio foi João 14, não foi João 16. Ele não pediu ao Pai para tirar o mal dela. Ele ordenou que o mal saísse dela. Por isso que eu digo, não dá para libertar quem não quer ser liberto. Que Deus permitiu aquela mulher ficar um tempo lá adivinhando naquele meio para ficar ouvindo o evangelho. Ouvindo a palavra, né, recebendo a palavra, até uma hora que Deus vê que ela está convertida. Agora ela já virou uma crente também, mas não crente, mas não liberta ainda. Aí Deus vai lá e dá o discernimento para o Paulo, faz o Paulo sentir um incômodo com aquilo ali, para ele poder discernir. Aí ele vai lá e tira o demônio dela agora ela está com o coração aberto, ela já está crendo já virou uma crente, falta só a libertação dela. Então, voltando aqui, quem expulsa é aquele que crê. Não é a oração pedindo para Deus tirar o mal, é a oração para você ordenar que o mal saia. E Paulo não disse a Deus, Paulo disse ao mal, ao espírito: saia, eu te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Observa e vê se você está orando assim também, está orando certo ou está orando errado. Por isso não está funcionando. Sexta-feira agora, nós começamos o curso Fé. Foi tremendo. Foi muito bom sexta-feira. Pena que nem todo mundo ouviu. Foi muito bom o curso Fé sexta-feira agora. Falando sobre isso, a determinação. Você ordenar, determinar. Aí no curso Fé, o missionário usa o exemplo de Cornélio.
que nunca andou na vida, era coxo de nascença, e Paulo, vendo que ele tinha fé para ser curado, Paulo disse: em nome de Jesus, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele começou a se levantar e ficou em pé. Só isso que Paulo fez. Paulo não orou, meu Deus, toca na perna, toca no joelho, toca no calcanhar, não é nada disso. Ele determinou: em nome de Jesus, levanta-te direito sobre os teus pés. A gente viu na sexta-feira também, Atos 3, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E o cara levantou e andou, puxaram, ele começou a levantar e andar. Orações de 10 segundos. Orações de 15 segundos. Resolvendo um problema de nascença de mais de 40 anos. O missionário ficou 2 anos orando, pedindo para Deus tirar aquele resfriado dele. 2 anos, não resolveu nada. Aprendeu a determinar. Uma oração de, 1 minuto, resolveu o que 2 anos de oração errada não resolveu. Está no livro, está no livro. Lendo aquele Nome de Jesus, o livro tremendo ali, o Nome de Jesus. Aí ele conta no Nome da Voz da Bênção, exatamente. Foi daí que surgiu o Nome da Voz da Bênção, por esse entendimento que ele recebeu, aquela revelação. Mesma coisa. Então, às vezes eu estou orando há muito tempo, mas eu estou orando, pedindo para Deus fazer algo, aonde na palavra Deus falou: eu já te dei a ferramenta para você fazer. Não pedir para você fazer, eu te dei o meu nome. Estes sinais seguirão os que creem. Os que creem, primeiro sinal que ele fala: expulsarão demônios. Então, quem expulsa é você que crê. Amém? Quem entendeu isso aqui? Essa é a terceira ferramenta. Lembrando que Paulo falou o espírito maligno. Paulo não falou Deus, não. Falou direto com o demônio. Paulo não falou com o pai nada. Ele falou direto com o demônio: saia. A Bíblia diz em, acho que é Lucas 4, que Jesus repreendeu a febre da sogra de Pedro. Né? Pedro, alguns chamam ele de primeiro papa. Porém casado. Deixa essa história para lá. Voltando para cá. Repreendeu a febre. O que é repreender a febre? Ele falou com a febre, ele deu uma bronca, ele falou: febre, sai dela. Eu te ordeno, vai embora. Chamou pelo nome e exigiu que fosse embora em nome de Jesus. A gente fala em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, terceira coisa, os que expulsam são aqueles que creem. Inclusive, vamos ler também, que é muito bonito. Abra aí, deixa ele abrir. Lucas 10. Está muito devagar esse pessoal, deixa eles abrirem ali mais rápido, eles aprenderem a abrir mais rápido. 10:17. Tinha que saber já de cabeça, isso que eu estou falando antes de falar. E voltaram os 70 que criam, né? Crentes, com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos obedecem. Os 70 crentes voltaram dizendo: Senhor, no teu nome, até os demônios obedecem às nossas ordens. Aí eu vou dar um detalhe, volta à primeira parte. Depois que eles pregaram o evangelho, ainda bem que está gravando, tem que enfatizar. Faz um corte alguém nesse pedaço. Porque isso aqui é para bater nos crentes incrédulos. Porque tem crente que crê mais no poder do diabo do que no de Deus. Aí aqui, ó, a própria Bíblia combate a crença errada dessa raça aí, ó. Senhor, não, volta para o início do versículo. Depois que eles pregaram o evangelho, ensinaram a palavra, curaram os enfermos, expulsaram o demônio, eles voltaram. Mas eles voltaram como? Não, deixa eu só a primeira parte. Voltaram os 70 com? Vou repetir. Depois de pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, como é que eles voltaram? Com alegria. Segundo alguns crentes, eles voltam carregados, capengando, doente com a carga dos outros. Os famosos crentes espíritas. Só que está na igreja evangélica, mas a crença dele é de espírita. Nada contra o espírita, é a crença deles, não a nossa. A minha nessa não, a minha é para expulsar, não é para pegar do outro e cair em mim. A crença do evangélico, da Bíblia, expulsa o mal. A do espírita tira dele e cai sobre você. Só que tem um monte de crente na igreja que era para estar no centro, não na igreja então.
Aqui voltaram cheios de alegria. Vários crentes voltam capengando, doente, carregado, pesado. Ainda fala, pastor, ora por mim, porque eu oro pelos doentes, por isso que eu estou com 73 doenças. Ora por mim, porque eu oro pela vida financeira do povo, por isso que eu estou devendo Casa Bahia, Ponto Frio, Extra, Mercado, Vizinho. Ora pelo meu casamento, porque eu oro pelo casamento dos outros, por isso que meu marido tem 4 amantes. O que eu estou te falando é uma revolta, um ódio que eu tenho dentro de mim, que vem do Espírito esse ódio. Não é contra o crente, não. É contra essa cabeça, essa crença, essa mentalidade totalmente errada, fora da Bíblia. É uma raiva. São 13 anos ouvindo isso, gente pedindo oração, atendimento, gente que é obreiro, que é diácono, que é membro de igreja, que faz a obra. Que no entendimento deles, eles voltam capengando. Na Bíblia, volta cheio de alegria. Depois que pregou o evangelho, curou os doentes, expulsou os demônios, ninguém voltou doente com carga dos outros, não. Voltaram cheio de... Faz um bom corte nisso aí. Bota um fundo musical maneiro. A abolição. Mas é verdade. Quem já ouviu isso que eu estou falando? Não é assim? Totalmente errado. Vamos continuar, tu vai vendo. Ó, voltaram cheio de alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem, se nos sujeitam pelo teu nome. Vai para o 19 logo, 19. E eis que vos dou, Jesus respondeu a eles, vos dou poder, autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e também sobre toda a força do inimigo. Olha aí, ó, para reafirmar. Está indo para onde, meu filho? Para afirmar, confirmar o que eu estou falando. Nada, fala comigo, nada. Nada o quê? Vos fará dano. Bota na King James o 19, esse pedacinho aí. Assim como sobre o poder do inimigo, 19. Atentai-vos, dou autoridade para pisar em serpente e escorpião, assim como todo o poder do inimigo. Olha agora. Essa é King James? Então é outra diferente da minha. Mas tá bom. Nada nem ninguém vos fará qualquer... A minha King James é diferente dessa. A minha fala absolutamente nada vos causará dano. Eu gosto que ela bota absolutamente nada vos causará dano. Não, porque faz a obra, pega carga. Não, pastor, eu sinto chamar de ser obreiro, mas aí se eu for obreiro, ficar pegando carga e não sei o que. De onde tu aprendeu isso? Por isso que o diabo está te enganando. Eles voltaram com alegria e Jesus ainda disse, nada vos causará dano. Para quem já teve essa experiência, sabe que é maravilhoso. Pastor, fui fazer a visita, fulano foi curado, o demônio manifestou, expulsei. Você volta ali feliz da vida. Ah, meu Deus, fiquei feliz da vida porque a pessoa foi curada, porque foi liberta, porque Deus me usou. Volta igual ele, tudo bobo. Feliz da vida, nossa, os demônios saíram, a pessoa melhorou, deu tudo certo, a porta abriu, começou a prosperar, isso é maravilhoso. Amém? Esse entendimento de pegar carga não é da Bíblia, é de outra religião. Não é da palavra, não é do Evangelho, não é da palavra de Deus. Imagina como é que era para estar um missionário pregando em 192 nações, orando por quantas milhões de pessoas todo dia. Era para estar capengando o missionário, então. Cheio de carga. Mas não está, porque ele também entendeu o Evangelho. Amém, povo de Deus? Quem entendeu essa parte? Então, isso aqui é um detalhe importante. Quem expulsa somos nós, e aí a gente volta com alegria. Não tem essa história de voltar carregado, não. Quarto de 5. Quarto passo. Eu vou falar sobre a autoridade do nome de Jesus. Você, aí, abra em Mateus 28. E na TV, Colossenses 2,15. Já para ganhar tempo. Agora eu vou falar sobre a autoridade do nome de Jesus. Foi uma resumida, né? Estou resumindo 3 pregações em uma. Ó, primeiro lá, ó. Na TV, Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades,
os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então olha que interessante. Aqui, resumidamente, né? Vai para o 14 também, deixa eu ler o 14 logo também, o início do 14. Aqui resume que na cruz Jesus venceu tudo, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aí começa, ó, 15. E despojando, tirando toda a legalidade, despojando os principados, as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, na cruz, Jesus derrota os principados, as potestades, lá a obra é consumada e ele derrota todos os demônios. Sabe o que é interessante? É porque são outras pregações aí, mas muito bom também, né? Você sabe que até os 30 anos, antes do deserto, de Jesus ir para o deserto, Jesus não expulsou nenhum demônio, né? Se em algum filme você viu Jesus fazendo isso, está errado o filme. Né? Tem cuidado com esses filmes que estão lançando aí, de Jesus, que não tem nada de Bíblia naquele filme. Né? Eu vi um filme aí recentemente chamado Evangelho segundo Tomé. Tomé nem escreveu nada, mas é segundo Tomé. Aonde Jesus, criança, fazia milagre. Totalmente errado. A própria Bíblia diz que o primeiro milagre foi transformar água em vinho. Aos 30 anos de idade, por aí. Mas enfim, então cuidado com isso com o filme. Vai para a Bíblia que é melhor. Né? Cuidado com esse negócio aí. Aí, resumindo. Jesus, até o deserto, ele nunca expulsou um demônio. Sabe por quê? Como Deus, ele tinha autoridade para expulsar demônios. Como homem, ele não tinha autoridade para expulsar demônio. Como homem, o diabo também não podia contra ele, porque ele não tinha o pecado. Então era empate, 0-0. Jesus, como homem, não pode contra o diabo, e o diabo não pode contra Jesus, porque ele nasceu sem pecado. Então, para começar o ministério, vai acontecer um princípio ali no deserto, aonde não é um demônio, é o próprio Satanás, durante 40 dias tentando Jesus. Após 40 dias, Jesus vence todas as tentações. Quando Jesus, como homem, venceu todas as tentações, aí ele recebe direito legal, como homem, a ter autoridade. Como ele venceu o cabeça, Satanás, então ele tem autoridade sobre o cabeça e sobre todos que estão abaixo dele. Se ele vencesse um outro demônio, ele não tinha... Não, como ele venceu o cabeça, ele manda em todos. É um princípio da Bíblia. A segunda de Pedro fala que aquele por quem eu sou vencido, eu me torno servo. Quando o diabo foi vencido lá no deserto, Jesus, como homem, recebeu autoridade legal sobre os demônios. Quando na cruz ele derrota o diabo, ali por nós, ele agora nos empresta o seu nome, para que em nome de Jesus, eu e você também tenhamos autoridade sobre os demônios hoje. Amém? Quem entendeu o que eu falei? Isso aqui é muito forte. Olha o Mateus 28 que você abriu. Após a cruz de Colossenses, aí vem o Mateus 28, versículo 18. 28, 18. Vai dizer assim, ó. E chegando-se Jesus, já tinha passado pela cruz, ressuscitou, dizendo: é-me dado todo o poder, a autoridade no céu e na... Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Então, Jesus, depois da cruz, recebe toda a autoridade no céu e na terra e fala: agora vão. Como assim vão? Aí junta com Marcos, com Lucas e com João, ele vai falar: usem o meu nome. Essa autoridade, ela está no nome de
Jesus. Como somente Jesus foi quem triunfou sobre os principados, é por isso que é só no nome de Jesus que os demônios se nos sujeitam. Não é no nome de Igreja da Graça, não é no nome de Pastor Caio, não é no nome de Maria, ou de sei lá de quem, porque ninguém venceu os demônios. Quem venceu foi Jesus. E no nome dele, aí sim, como lemos em Lucas, nós temos essa autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, para desfazer, destruir toda a força do inimigo, e absolutamente nada pode nos causar algum dano. No nome de Jesus foi dado toda essa autoridade. Então, o quarto passo, eu te mostrei sobre a autoridade do nome de Jesus e por que é somente no nome de Jesus. Para finalizar, quinto e último passo, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, aqui eu termino. Capítulo 19, versículo 13. Atos dos Apóstolos, volta para Atos, né? Estava no 16, agora é o 19. Para terminar. Versículo 13. Vou pegar a história andando rapidamente e vou explicar. E alguns, aliás, bota na King James aí na televisão, vou ler direto na King James. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas tomadas por espíritos malignos, ordenando, é o que eles falaram para uma pessoa endemoniada: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. No entanto, vós, quem sois? Quem são vocês? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Até aqui tá bom. Isso aqui é bem interessante. O quinto é: o nome de Jesus é para quem? Quem é que pode usar? Quem é que Deus deu permissão? Você pode usar o meu nome. Esse é o quinto passo. Aqui fala de 7 jovens. Deus não dá detalhes à toa, né? Ele deu detalhes. 7 jovens, judeus, filhos do sumo sacerdote Seva, um líder religioso, como se fosse o sacerdote, o pastor, o sumo sacerdote, um pastor regional, um pastor estadual. Então eram 7 filhos judeus, 7 judeus, filhos de um pastor regional. Aí eles devem ter visto Paulo, né, falando em nome de Jesus, demônios saindo, doentes sendo curados. Aí na cabeça deles, igual de alguns crentes místicos, um misticismo, fala: é só falar em nome de Jesus? É só andar com o pé de coelho que dá sorte? É só botar a ferradura na porta? É só falar Jesus, pum, Shazam. Aí acontece. É só botar um santinho na carteira que o dinheiro aparece? Posso dormir até meio-dia amanhã, andar com o passarinho o dia inteiro então?
Precisa trabalhar, não? Precisa estudar, não? Bota aqui, bota um troço feito da caixa e o dinheiro vai para conta. Osmose, né? Pum! Tem gente que é assim, né? Ela é uma crente mística. Ela consulta o horóscopo, o signo. Pior coisa que você vê no Instagram é alguém botar um versículo da Bíblia embaixo e botar o signo dela. Ou seja, nunca leu uma Bíblia na vida. Aí bota o signo e o horóscopo e consulta não sei o que, não sei o que lá. Ai, ai. Aí eles viram Paulo falando em nome de Jesus, então é só falar em nome de Jesus que a coisa acontece, né? Repito, né? É só um pé de coelho, um trevo de 4 folhas, um não sei o que para dar sorte, para poder abrir caminhos, para não sei o que. Não funciona nada, não funciona nada disso. Esse misticismo, né? Aí eles viram alguém ali e falaram: aquele ali tá o cara que tem demônio. Deve ter demônio aquela pessoa ali, tinha mesmo nesse caso. Aí falou assim: ó, em nome de Jesus, aquele Jesus que o Paulo prega, sai dele, demônio, sai dessa pessoa, espírito mau. O demônio manifestou na hora e falou para eles: ó, judeus, hein? Tá achando que porque é evangélico muda alguma coisa? Tá achando que porque tem título de católico muda alguma coisa? Se judeu que é escolhido pelo Senhor, nada mudou. Imagine evangélico católico que é escolhido pelo homem. Religião humana, nada a ver com Deus. Achando que muda porque é evangélico e católico. Da boca para fora. Muda nada. E ó, filhos de pastor regional. Ah, porque minha mãe é crente. Ah, porque o meu pai é pastor. Demônio, sai da minha vida porque meu pai é pastor. Fala comigo, Deus não tem netos. É só filho que ele tem. Não tem neto não. Mas que meu pai é filho de Deus, então eu sou neto. Isso não existe não. É você que tem que aceitar, você que tem que se converter. Sai. O demônio manifestou e falou: olha, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, quem são vocês para querer mandar em mim? Para me dar ordens. Ah, mas eu falei em nome de Jesus. É, mas não funciona para você. Você não é crente. Você não é convertido. Você não faz parte do corpo de Cristo. É para a igreja, é para o discípulo, é para o crente. Você não faz parte do corpo de Cristo. Você nem salvo é. Ainda está morto nos seus pecados. Vai querer mandar em mim? Para você ver que, ainda que demônios se submetem ao nome de Jesus, não é qualquer um que pode usá-lo. O nome de Jesus pertence à igreja, ao crente, ao cristão, ao discípulo, aquele que crê. A essa pessoa, nascida de novo, convertida, filha de Deus, ela tem direito, permissão divina de usar o nome de Jesus para expulsar demônios, para orar pela saúde, para repreender o mal, para profetizar, determinar o milagre, o que for. Ela tem direito de fazer isso com fé para poder acontecer. Pedro e João só disseram: em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Ali é cura, não é nem libertação, é cura. E aconteceu. Paulo só disse: levanta-te direito sobre os teus pés. E aconteceu. Amém, pessoal? Então, não é qualquer pessoa e não é só ficar falando como se fosse um amuleto, não é isso não. É falar com fé. Quando olharam para Pedro em Atos 3, também preguei isso aqui. Olhando assim, nossa, o cara foi curado, Pedro falou: sou eu não. Foi a minha fé no nome de Jesus que curou esse homem e deu saúde perfeita para ele. O próprio Pedro falou isso. A minha fé no nome de Jesus. Amém? Quem entendeu a palavra de hoje? Para quem foi benção essa palavra? Quem foi benção? Pastor, valeu a pena levantar cedo, ter vindo para cá hoje, ouvir essa palavra, que benção. Então, ó, 5 coisas que nós falamos para você poder vencer os seus problemas espirituais ou até outros também. Identificar a causa, combater o bom combate, quem é que expulsa é aquele que crê, a autoridade do nome de Jesus, e o nome de Jesus é para quem? Pertence à igreja, pertence ao crente. Quando eu falo igreja, não estou falando igreja da graça não, está falando igreja, corpo de Cristo.
né, pertence ao crente. Ele tem a liberdade de usar, repreender o mal, fazer oração e ver Deus agindo em teu favor. Amém? Pertence a nós. Diga graças a Deus. Sentado mesmo agora, coloque a mão sobre o seu coração. Poderoso Deus, muito obrigado por essa palavra de hoje. Eu oro para que essa palavra cresça, prospere e frutifique 30, 60, 100 vezes mais em nossos corações, alinhando a nossa oração com as Escrituras. Porque uma oração é pedir ao Pai, outra é determinar no nome de Jesus. Às vezes estamos pedindo ao Pai para fazer algo que Ele falou: eu te dei o meu nome para você fazer. Eu já te dei as ferramentas para que você resista o mal e ele fuja de você. Para que você desfaça aquela obra diabólica. Para que você pise nessa serpente, nesse escorpião, destrua a força do inimigo, repreenda o mal e bata em retirada. Então, em nome de Jesus Cristo, eu invoco o nome de Jesus nessa manhã, o poder de Deus sobre a vida de cada irmão, cada irmã presente aqui nesse lugar, que me assistem. E se há alguém aqui no nosso meio com uma dor, com uma enfermidade, até talvez passando por uma opressão maligna na mente, na alma, no pensamento, espírito maligno, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo e te dou uma ordem: sai da mente, vai embora o espírito da depressão, da ansiedade, da angústia, da esquizofrenia, do ataque epilético, demônio que age na mente, age na alma. Eu te repreendo em nome de Jesus e te ordeno: saia. Demônio que está por trás desse caroço, desse nodo, dessa bactéria, dessa alergia, dessa coceira, desse refluxo, desse fluxo sanguíneo, em nome de Jesus, sai! Toda enfermidade do alto da cabeça até a planta dos pés seja repreendida no nome de Jesus e desapareça com seus sintomas e a sua causa em nome de Jesus Cristo. Também repreendo todo espírito de miséria, de pobreza, de escassez, de falência que age nas finanças, nos negócios, na renda, no trabalho. Sai do trabalho agora, sai da renda. Sai dos negócios em nome de Jesus. Larga os clientes, larga a causa na justiça, larga a porta do estágio, da faculdade, do emprego. Vai embora, devorador. Eu estou ordenando: vai embora espírito maligno, vai embora demônio da preguiça, do desânimo, vai embora espírito que age no casamento, trazendo briga, contenda, querendo colocar divórcio, traição. Sai da mente do marido, sai da mente da esposa, sai do quarto do filho, sai das redes sociais, sai da escola. Em nome de Jesus, todo mal seja amarrado, repreendido e por 7 caminhos diferentes. Em nome de Jesus, diga: sai! Vai embora e não volte mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que o seu corpo mortal receba saúde perfeita, como está em Atos 3. Que a sua mente, a sua alma, seu cérebro receba perfeito juízo, como está em Lucas 8. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te dê saúde da cabeça até os pés. Que os seus caminhos financeiros sejam desembaraçados no nome de Jesus. Que se abra grandes portas na sua vida, eu determino em nome de Jesus Cristo. Que o favor, os sinais, a graça, o poder de Deus te acompanhe na sua casa, na sua família, nos seus negócios e sobre todas as áreas da sua vida. Seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus Cristo.
Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu recebo, eu tomo posse no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Obrigado, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pessoal de cá, toma posse da